Olha só, papo reto de hoje, como o padre falou, nós vamos tratar a atual geração da autonomia. Nós vamos ver os efeitos de tudo isso, mas antes, acompanhe o VTzinho que nós preparamos para você. Muitas pessoas têm o desejo de só fazer realmente o que querem. E muito disso se deve à revolução pela qual o mundo passou nas últimas décadas. Tudo acontece rápido e está disponível à palma da mão. Por exemplo, para encontrar uma informação de que necessito, não é necessário mais buscar a enciclopédia Barça, mas apenas digitar algumas palavras no Google e a mágica acontece. Porém, este excesso de autonomia pode se tornar algo prejudicial, pois leva ao pensamento de que se deve fazer apenas aquilo que lhe dá vontade ou aquilo que gosta, quando por vezes também é necessário fazer tarefas consideradas chatas. Temos que ter o chamado jogo de cintura, sabermos argumentar sem provocar, atender e entender aos mais idosos, aos patrões, aos pais e entre outros. Para entender melhor como funciona a autonomia na geração atual, acompanhe o Papo Reto de hoje. Muito bem, minha gente, olha aí, um assunto super legal, hein? Um assunto de ponta mesmo e que também, se não for bem compreendido e bem trabalhado, pode se tornar um grande problema também. Por isso, eu tenho a grande alegria aqui de trazer mais uma vez para falar desse assunto comigo, o meu querido amigo, psicólogo, Gabriel Monteiro. E não tem para ninguém. Quer ver competência, seriedade? Gabriel Monteiro, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre, tudo bem? Bem, graças a Deus, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Ô Gabriel, você sabe que uma vez, só para a gente abrir aqui a conversa, né? Eu estava assistindo uma vez uma reportagem e estava dizendo assim, que no futuro, muito próximo, mas alguns já estavam vivendo, uma geração de jovens estavam criando uma maneira nova de trabalhar, de ganhar seu pão de cada dia, e que ela já vinha trazendo um enredo do que hoje muito comum a gente vê. Essa questão do jovem fazer o que ele quer e ganhar dinheiro em cima do que ele proporcionou, claro, com as suas virtudes, trabalhando às vezes não mais em empresas. Eles estavam até falando, vai chegar um ponto que nesse negócio de trabalhar, sair de casa para ir para uma empresa, vai ter, mas vai ser uma camada mais diminuída, mas nós vamos trabalhar em casa, outro num café, outro... E ali começou a se falar de uma autonomia de uma nova geração. Isso já há alguns anos atrás, mais ou menos uns 12 anos eu ouvi isso. E hoje a gente vê com muita força uma geração que ela está sendo chamada uma geração atual de autônoma. O que seria essa autonomia na sua compreensão como psicólogo, para a gente fazer depois uma diferença? Por que ela é considerada uma geração autônoma, entre aspas, e a outra passada não era autônoma? Como trabalhar isso? Como entender essa atual geração autônoma? Legal, padre. A autonomia é um tema bastante discutido e, assim, é bem legal de trabalhar porque realmente tem os dois lados, né? Ele pode ser tanto uma coisa muito positiva para o ser humano, de forma geral, como também pode gerar alguns conflitos, né? Dentro da própria sociedade, dentro de família, dentro de trabalho, enfim. É muito complicado você entender de um lado só, né? Mas o contexto, o entendimento do que é autonomia, autonomia é você ter a capacidade de tomar decisões por conta própria, né? De fazer as atividades sem ter uma supervisão, sem ter alguém para te ajudar. Então, é uma questão muito mais de você conseguir satisfazer tanto os seus desejos pessoais, quanto ir de acordo com seus valores morais, sem que isso tenha um corte ou alguém cerceando esse tipo de atividade. Né? Então, na verdade, resumidamente, é você gerir livremente a sua vida. Esse é o conceito de autonomia que a gente acredita como psicólogo, trabalhando a parte emocional e de comportamento. Né? Porque nós ouvíamos... E aí, padre... Pode completar, completar. Não, e aí, assim, só para... A gente vai entrar nesse tema provavelmente, mas assim,
Por que hoje se fala muito mais disso e se vê muito mais disso, né? Porque a gente está, atualmente, as pessoas que estão aí com 18, 20 anos e tal, é a nova geração, né? A geração que nasceu lá nos anos de 1995 até, acho que 2010, se eu não me engano, isso. Que é a parte que é a geração Z, né? Que é a geração que é totalmente tecnológica, ela vive o mundo digital desde que nasceu. Né? Então, isso tudo gera também um sentimento de rapidez nas coisas, de querer, de ser fácil resolução, fácil acesso a muitas coisas. Isso também gera um falso entendimento da necessidade do conceito de autonomia. Perfeito. Mas a autonomia na parte psicológica é isso que eu expliquei. É claro que isso aí entraria numa conversa também sobre muito família, né? Porque você ter uma certa autonomia na tua vida, ela é boa, como você falou, de uma certa parte. Por outro lado, ela tem que estar alicerçada sobre algumas bases que a sociedade talvez não dê, mas a família deve dar, né? Porque eu tenho autonomia até o parágrafo tal, porque aí entra em alguns padrões que tem a ver com o outro, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver até com a espiritualidade, né? Quem tem uma espiritualidade, ele sabe que ele tem uma autonomia até um certo ponto, ele tem... Agora, a gente sempre falava assim, quando nós trabalhávamos nas empresas, né? E eu trabalhei muito tempo em grandes empresas aí também, trabalhei em grandes empresas. E a gente sempre falava nos corredores, olha, o meu sonho um dia é eu ter o meu dinheiro, a minha profissão e ser autônomo. Não tem ninguém que fique me supervisionando e dizendo como é que devo fazer ou não fazer, ou me ameaçando. Então a gente vê também que essa autonomia, ela vem para um lado positivo de você poder alcançar alguns ideais, para você não ter, entre aspas, alguém que fica comandando, que nem marionete, a tua vida, mas tem um lado muito perigoso. Eu queria que você falasse depois, já, eu quero que você fale sobre isso, o lado positivo. Pronto, você mais ou menos já colocou um pouquinho, você pode até colocar mais. Agora, qual é o lado ruim, perigoso, que principalmente essa geração que está alcançando a autonomia, pode estar está gerando no nosso meio, e a gente hoje está colhendo um pouco as consequências dessa autonomia. Queria que você falasse isso já. Legal? Beleza. É isso aí, Gabriel. Meu grande, querido Gabriel, psicólogo, não tem para ninguém. Vou falar, essas pessoas até assustam a gente, né? Não assusta? Ela é muito bonita. Olha só, minha gente. Vamos lá, o padre está conversando aqui então com o nosso querido Gabriel, psicólogo, super competente. Estamos falando sobre essa geração atual, que essa chamada está sendo conhecida como a geração autônoma, que eles estão assim fazendo do jeito deles, estão criando, tem um lado positivo. Ô Gabriel, então tem esse lado positivo, se você quiser ilustrar um pouquinho mais, o que isso realmente, lembra, a gente falava nas empresas, quando a gente trabalhava antigamente, poxa, eu não vejo a hora de ter o meu próprio negócio, eu mesmo criar, eu mesmo fazer, eu ir atrás. Muito bem, muita gente está conquistando isso, e isso é bom. Mas também tem um lado perigoso e que a gente também está enxergando por aí. É ou não é, Gabriel? É isso aí. Para validar um pouquinho mais a parte positiva, né, que eu gosto de validar sempre também o lado positivo, mas assim, você trabalhar a autonomia de uma forma positiva, ou seja, isso tem que partir já direto dos pais, né, dando alternativas para os filhos e tudo mais. Depois, se der tempo, a gente até fala um pouquinho de como desenvolver a autonomia, mas assim, isso cria na pessoa, no ser humano, um entendimento de muito mais confiança, de autoestima, né, porque a pessoa ela tem mais autonomia para decisão, para fazer as coisas, ela não se sente tão presa a opiniões externas e tudo mais. Então, isso é importante, de um lado, se for bem trabalhado e bem entendido, né? Agora, do lado negativo, assim, e também do positivo, as pessoas que estão virando empreendedores, né? Estão conseguindo sair de um emprego que talvez não gostasse, ou até que não tivesse uma capacidade de ganhar um dinheiro, e ela consegue ganhar de outro e assim por diante. Então, isso é muito positivo. Só que aí a gente entra num entendimento, padre, que assim, acaba que todo mundo agora entende que empreendedorismo é
a vibe, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem que ir por esse lado. E a gente sabe que tem gente que se dá super bem sendo CLT, se dá super bem sendo um colaborador e não o dono, porque a gente sabe que muitas vezes o dono ele passa por muitas dores de cabeça que o CLT não passa. Sim. Então isso tudo tem que ficar bem entendido para a pessoa não achar que empreendedorismo é agora a forma de se trabalhar e tudo mais e não tem outra forma, né? Outra forma é só a gente que não tem potencial que faz. Não é bem assim. Então dentro da área de trabalho, o que a gente entende de problemas dentro da pessoa que tem uma autonomia muito grande? Ela naturalmente, isso eu vejo muito em empresas, né, quando eu converso, ela é naturalmente uma pessoa que ela roda muito de emprego. Ela não para no emprego rápido, ela não fica no emprego muito tempo, ela muda toda hora. Por que ela muda toda hora? Por algumas questões baseadas nessa autonomia negativa, que é assim, ela não respeita muito hierarquia, né, então ela não gosta do superior, né? Então, do cara que vai dar, vamos dizer, ordens ou falar o que tem que fazer, ela regras, né? Sente... Regras. Exato, regras de forma geral é um problema, né? E isso faz com que as empresas tenham dificuldade de contratar essas pessoas novas, porque além de tudo, além de não gostarem muito de regras, elas querem uma evolução instantânea, sabe? Ela já quer entrar ganhando bem, sendo super reconhecida, ela precisa de um feedback toda hora. Então, isso tudo é importante para a gente ver a impaciência dessas pessoas que têm essa autonomia mais negativada. Isso na parte profissional, que já é um problema, né? Então, a pessoa não consegue construir uma carreira de longa data com muita facilidade, né? Isso a gente está falando de um geral, né? E na parte pessoal, alguns problemas também entram de acordo com essa autonomia, que é assim, como a gente falou da hierarquia na parte profissional, também tem hierarquia que não é bem aceita e bem vista na parte pessoal também. Então, as dificuldades de lidar com os pais e as mães, né? E as mães lidarem com esses filhos que geralmente querem fazer tudo sozinho ou se afastam dos pais porque os pais pensam de forma diferente, acaba perdendo um pouco de respeito em relação, né, nessa relação. Então, é importante. Eles têm uma fragilidade emocional, quando ela vai para a autonomia de uma forma negativa, ela vai para uma fragilidade emocional. Então, como eles querem tudo rápido, quando eles não têm isso rapidamente, que é o natural da vida, né, a gente tem que construir isso ao longo do tempo. Quando eles não têm isso rapidamente, exato, então eles têm uma capacidade de entrar em um momento de ansiedade muito forte, de frustração, eles se frustram muito e eles não conseguem enfrentar pequenas dificuldades, porque eles não foram construídos emocionalmente para isso, entende? Então, assim, até na parte de virar empreendedor, o que a gente vê? Muita gente que dá certo, mas muita gente que acaba desistindo, fechando empresa e tudo mais, porque na primeira frustração maior, a pessoa desiste. E ela vai criar uma coisa mais fácil, mais rápida, né? Então esses são os conceitos. Esse lado pessoal, então, Gabriel, a gente entende que existe um perigo muito grande aí, que é também, por exemplo, você falou de um relacionamento familiar, mas também no relacionamento a dois, né? Para conhecer tanto um amigo, uma amiga, ou ter um relacionamento de namoro, porque a pessoa, como ela tá hoje treinada num sistema do automático, do imediatismo, de fazer do meu jeito. Então, essa consideração pelo outro, ela se diminui muito, né? Por exemplo, eu não tenho paciência com o teu modo de pensar. Ou eu quero fazer logo o que eu penso que para mim é bom com você. Então, aí se perde o romantismo, se perde o respeito ao próximo. Tudo isso entra também, não é? Perfeito, padre. Porque, assim, uma das outras questões de autonomia negativa, né? A gente está sempre... eu sou sempre dando enfoque no negativo, porque a autonomia também tem um lado bom, mas é a parte de, por exemplo, ter uma seletividade muito grande com amizades. Então, o que é amigo para a pessoa, né? O que é o grupo de amigos da pessoa, é simplesmente as pessoas que pensam igual e agem igual, têm os mesmos tipos de comportamentos. Então, ela não tem um entendimento do quanto de pessoas ela poderia conhecer diferentes que agregariam coisas para ela. Então, ela não adquire uma experiência positiva no sentido de aprendizado, porque é todo mundo pensando igual. Então, isso gera uma questão negativa
Uma outra coisa, e aí na parte de relacionamento é a mesma coisa, relacionamento amoroso também, né? A gente não tem que procurar alguém idêntico a gente tem que procurar alguém que faça sentido pra gente, é diferente, né? Então, às vezes a gente pode ter um relacionamento, às vezes não, muitas vezes, super duradouro, um relacionamento pro resto da vida, e as pessoas são totalmente diferentes, mas se entendem. Isso é o que ganha, né? O que dá o ganho emocional muito grande. Perfeito. E essas pessoas, as novas pessoas que têm esse conceito, elas querem só pessoas iguais, pessoas diferentes nesse sentido de pensamento. Tem embate muito forte. Complicado, olha. E uma outra coisa, padre, claro, de relacionamento também, que é muito característica dessa geração, que é a geração Z, é ficar muito próximo à tecnologia. Então, por exemplo, fica usando o celular em todos os momentos. Então, vai jantar com a família, tá com o celular na mão, no trabalho tá com o celular na mão, no banheiro tá com o celular na mão. Então, assim, isso também esfria relacionamentos interpessoais, né? Então, até num relacionamento afetivo, isso esfria muito, né? Quantas vezes a gente não vê casais novinhos, assim, né, em restaurantes, agora é mais difícil, né, por causa da pandemia, mas assim, e aí, em vez de ter uma conversa, às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, porque em vez de eles terem uma conversa, tá um olhando no celular e o outro olhando no outro. Porque saiu, né? Verdade. É muito complicado isso. Olha, você sabe que você está dando pano para manga aqui, mas o nosso tempo não dá. Mas eu vou até falando aqui, ó, o Rodolfo está aqui, já pode ser uma continuidade desse assunto. A continuidade dele, o Gabriel, com você mesmo. Porque eu gostaria que você falasse, diante de toda essa panorâmica que você desenhou muito bem, quais seriam os caminhos que a gente pode tomar? Eu falando como padre e você falando como psicólogo que tem uma cabeça com juízo, quais seriam os caminhos para a gente poder, por exemplo, a família, como lidar com filhos assim? Como nós lidarmos com uma geração que você vai no mercado, o cara está indiferente com você, só fica com o celular lá, você tem que falar, olha, eu queria saber se você tem, ele, oi, entendeu? Então assim, como lidar com isso? Porque nós estamos vivendo uma sociedade autônoma, mas está refletindo na gente. Vamos combinar isso para você, no próximo encontro nosso, a gente vai trabalhar o mesmo tema, só que agora quais são os caminhos propostos para a gente saber como lidar e corrigir alguma coisa, se é que podemos falar de correção. Podemos fazer assim? Perfeito, combinadíssimo. Eu estou louco para saber o que o Gabriel ia falar para nós sobre esse assunto. E é isso aí mesmo. Tem bastante coisa. Bastante coisa. Gabriel, um grande abraço para você, muito obrigado. Você já deu aí um aperitivo para a gente continuar isso no próximo dia aí, tá bom? Legal, pai. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. O Gabriel, ele é um cara tão envolvente para falar, né, o Barba?